Olá, tudo bem? Eu sou Ítalo Paiva, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Hoje o convidado especial, Rafael Sales. Seja bem-vindo, meu amigo, Muito meu novo obrigado. amigo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, né, nessa casa de podcast que tem transmitido muito conhecimento aí ao longo de vários meses já. Você já é referência aqui no nosso mercado cearense, quiçá no Brasil. Obrigado, cara, obrigado. E como eu disse para você aqui em off, né, quando a gente estava conversando, tudo é feito com muito carinho, né? E porque a gente gosta, é ruim fazer aquelas coisas por obrigação, né, Rafael? Total. Então a gente vai conduzindo e aprendendo muito, viu, cara? É bom, né? Porque cada conversa você vai extraindo novos conteúdos, novas ideias, tendo insights. Teve uma legal que eu gravei, né? Que o cara diz, rapaz, se fosse fácil era sacrifício. O rapaz não é que é mesmo, por isso que é sacrifício, né? Sacrifício, é verdade. E aí, você que está entrando agora aqui, né, na nossa conversa, no nosso bate-papo, queria agradecer a audiência e dizer que o Giro de Negócios, Rafael, a gente chama pessoas que estão fazendo a diferença no nosso mercado, na economia, ajudando empresários, ajudando pessoas, né? E por isso você hoje é o convidado. Fico honrado em estar aqui, né? E vamos tentar trazer alguns insights aqui também para o seu público, que eu sei que é muito qualificado. Muito bem, muito bem. Rafael, já já a gente vai falar das empresas, né, e tudo, mas se você quiser adiantar e ver o Instagram do Rafael e das empresas dele, você vai aqui na descrição desse vídeo, eu vou botar os contatos, eu tenho certeza que ele está de braços abertos aí para, né, tirar alguma Com dúvida, certeza, com falar certeza. com o público, né? Mas, Rafael, eu queria saber, nesse início, de onde foi que você veio, né? A sua trajetória, porque hoje a gente vive meio que num mercado que o cara faz um curso de 3 dias, 4 dias já é especialista. Já pensou? Às vezes até online, o cara, não, eu trabalho com tal coisa. Eu, rapaz, Eu de formação sou advogado, especialmente na parte trabalhista e fiz especialização em Direito, Processo de Trabalho. Mais recentemente terminei o meu mestrado em janeiro de 2023, estudando Direito do Trabalho. Lancei um livro, daqui a pouquinho está chegando, já pela a gente... principal editora do país em Direito do Trabalho, que é a LTR. Em janeiro desse ano, iniciei uma nova caminhada, que é no doutorado, tanto mestrado quanto doutorado, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. E tudo isso, toda essa bagagem que eu venho acumulando, né? Também sou professor em especializações em Direito e Processo do Trabalho, em várias instituições aqui do Ceará e até de fora. Já ministrei aulas, por exemplo, lá em Tocantins. Tudo isso que eu acumulo de bagagem teórica, doutrinária, como pesquisador, eu aplico no meu dia a dia, porque eu sou aquele advogado, como a gente costuma dizer, de cinto no balcão, que a gente está lá na X do trabalho praticamente, não vou dizer todos os dias, mas toda semana a gente está lá ou fazendo audiência, ou fazendo sustentação oral no tribunal, mas muito também no escritório fazendo um trabalho preventivo, ajudando os clientes a planejar aquilo que é melhor para os seus respectivos negócios, né, a partir das suas realidades. Então a gente tem determinados clientes, né, empresas que têm 100 empregados, e aí vai ser uma realidade específica, mas tem outras empresas que têm apenas 4, 5 empregados, que a gente consegue também fazer um planejamento voltado para cada um. Pronto, isso é muito importante falar, porque mais na frente a gente vai falar sobre o teu escritório, quem é o público que você atua, né? O pessoal que tem o perfil aí que está assistindo, que de repente pode se encaixar, né? Mas antes disso, eu queria saber se você é aqui de Fortaleza, né? Eu sei que você é irmão de um amigo, que inclusive a gente vai fazer uma viagem juntos, o Daniel Sales. Mandar um abraço aqui pro meu irmão, minha inspiração, Daniel Sales. Assim como o Daniel, sou de Acaraú, como a gente gosta de dizer lá, do Ceará, nas extremas do norte, junto ao mar onde um dia nasceu. Acaraú evolui sempre forte neste solo que Deus escolheu. Rapaz, legal. Nosso amigo Daniel Sales aí, profissional de contabilidade, referência aqui no Ceará, né? Podemos dizer até que no Brasil. Estava até falando com o convidado anterior que a gente, se parar para pensar, só tem fera aqui no Ceará. Já parou para pensar? Só tem águia, né, Sim, cara? A gente aqui total. não, às vezes não tem uma visão macro, mas Eu caminho um bocado de especialista. Bom, né, eu cara? caminho Referência.
com muitas águias, viu? Águias. Os ambientes que a gente frequenta assim, você tem que estar bem preparado para dialogar, né? Com essa galera de alto nível. Alto nível. E eu tenho certeza que ele vai assistir, né? O nosso Vai, amigo com Daniel. certeza. Um abraço, Daniel, para você. Bom, aí você é de Acaraú. Eu morei em Lá, Acaraú. como é que foi lá o início lá do Acaraú? A terra boa, tu ainda volta lá sempre? Conta Volto todos os anos, vou lá, ainda tenho lá 3 irmãos que moram por lá, minha mãe ainda mora lá, meu pai já é falecido, mas morou lá também a vida inteira. E eu morei lá até mais ou menos meus 15 anos. Com 15 anos eu mudei para Fortaleza para fazer aqui o segundo grau, né? O segundo ano especificamente, o terceiro ano. Vim morar com o Daniel, né? Na casa do Daniel, tinha um quartinho lá para mim. Fala aí pra quem não sabe onde é, pra que lado é Acaraú, como é que é lá. Cara, ali na região norte, eu digo que a melhor referência é 2 cidades antes de chegar em Jericoacoara. Então, do lado ali, quem vai para Jericoacoara, se não for de helicóptero, obrigatoriamente vai passar ali por Acaraú. Pela Sol Point, é? É, só o point, só ir reto, tranquilinho, tá duplicado aí boa parte. Muito boa. Sem estrada. buraco nesse momento, então tá muito bom de viajar lá pra região. É litorânea, então. É, região litorânea, tem praias, né? Lá, inclusive, tem um detalhe interessante, tem a maior praia seca do Brasil. Como é Vou isso? explicar o que é a praia seca. Ela, de 6 em 6 horas, a maré enche e depois seca. Só que lá em Acaraú, diferentemente, daqui a gente vê quando seca, recua 200 metros, 150 metros, lá recua 5 quilômetros. Ah, é, cara? Então, até para pegar peixe lá, os pescadores eles colocam os currais feitos de madeira e aí eles fazem uma dinâmica, o peixe entra, quando a maré seca, é só ir lá pegar o peixe, levar Legal, peixe cara. fresco, pescado de forma tranquila. Então, peixe, Não falta É só não. o que não E vou falta. dizer, na Praia da Arpoeira, um dos melhores peixes que eu já comi na vida. legal, É né? muito bom e barato. Legal, legal, cara. E aí você curtiu a sua infância lá? Fiquei lá até os meus 15 anos. Cheguei a estudar. A última escola que eu estudei lá foi no Liceu de Acaraú. Estudei a 8ª série, o primeiro ano de escola pública. E tive muito aprendizado durante esse período. Eu tinha um que é a mais. Meu irmão mais velho, o Júnior, ele é professor de matemática. E eu tinha alguma facilidade para matemática. Minha mãe tinha dificuldade. E aí minha mãe estava fazendo aquele ensino de jovens e adultos. E o Júnior não tinha paciência para ensinar. O EJA, né? O EJA. E o Júnior não tinha paciência para ensinar. Aí ele me ensinava para eu ensinar ela, que eu era mais paciente nessa parte. Em compensação, quando eu chegava na sala de aula, eu sabia, às vezes, tanto quanto os professores, pelo menos nessa disciplina de bem matemática. Bem novinho. Rapaz, essa família só tem águia, viu, Marcos? Vem quando eu dizia assim, ó, professor, essa questão aí, a resolução... não é assim Tem outro não, caminho ó. mais Tem fácil. outro caminho aqui. Mas enfim, mas a gente sabe que o ensino no interior, o ensino na escola pública do interior, ele é bem diferente do ensino da capital, que preparava para o vestibular. E se eu quisesse realmente ter chance de cursar o vestibular, fazer bem feito aqui uma faculdade, eu precisava vir para cá. E quando eu mudei para Fortaleza, foi até um choque inicial para mim. Porque, por exemplo, português lá, eu sempre tirava excelentes notas, porque lá o que contava era você contar uma boa história. E eu sempre fui bom de contar boas histórias. Só que aqui não, o pessoal vai para a parte gramatical, vai olhar acento, vai olhar a crase, vai olhar a vírgula. Então, eu precisei realmente me dedicar, talvez, o triplo do que eu me dedicava lá no interior para conseguir acompanhar. Mas Foi até boa, né, essa mudança, porque a tua Foi. régua subiu, né? 100%. Se eu não tivesse vindo assim, eu poderia até ter desenvolvido, mas muito difícil eu ter chegado aonde eu estou hoje, sem ter vindo para cá. E aí o Daniel te recebe. O Daniel me recebeu aqui, a nossa família tem esse aspecto, somos 5 irmãos e somos todos muito unidos. Então, sempre um núcleo está ajudando os demais núcleos quando eventualmente está passando por alguma necessidade. Na época, ele foi a minha porta de oportunidades. Eu pude vir para cá para desbravar aquilo que ele iniciou, né? E hoje ele, graças a Deus, é muito bem sucedido na área dele. É uma inspiração para mim, nos meus primeiros anos. Sempre me inspirei nos caminhos, sempre consultei o Daniel, sempre foi uma espécie de mentor para mim. E hoje eu posso trilhar também o meu próprio caminho dentro da advocacia. Né? E tenho a oportunidade de dizer que somos sócios hoje em um dos negócios que ele tem, que é a Táxi Prático. Vou Onde botar eu o tenho link também aqui da a Táxi Prático.
Abraço aí pro meu amigo Orlando, que nos indicou para estar aqui também. Ananias, Gustavo. Na Tax Plat também, só gente. Só águia, Só só fera. Eu sou o pardalzinho lá no meio das águias. Que Os é caras isso. os caras são fera. Pois é, cara, aí né, você falou pra mim que por ser tão referência pra você, o Daniel, quase que tu ia fazendo contabilidade, né? Sim. Como foi a escolha, né? Como foi se tu tinha tanta prática aí com números, tanta habilidade com números, quase que tu... Quando chegar a época do vestibular, e eu sou professor hoje de Direito do Processo do Trabalho, leciono muito sobre isso em várias instituições, mas eu digo que eu comecei a lecionar matemática, lá no interior ainda em aulas particulares, porque eu tinha essa facilidade. O meu irmão mais velho, o Júnior, que é muito bom em matemática, as pessoas procuravam ele e às vezes ele já não tinha tempo. Sem paciência. Sem paciência. E eu precisava de algum dinheiro, né? Então Claro. ele, Rafael, tu quer não dar essas aulas? Eu, Agora, rapaz, mas quero. rapaz... E aí, quando eu tinha alguma dúvida, consultava Claro. ele antes de ir para as aulas. Eu comecei lecionando matemática. Realmente eu tenho uma afinidade muito grande com a matemática. O meu pai não terminou, por exemplo, o ensino médio, mas ele sabia fazer contas de cabeça como ninguém. Inclusive me ensinou a fazer essas contas. Então você chegava numa conta difícil. Quanto é 17 vezes 20? 17 vezes 23. Ele conseguia fazer com facilidade essas contas. Me deu umas dicas para eu conseguir fazer também. O teu pai era que O meu pai, ele fez tudo assim durante a vida, né? Chegou a ser taxista, numa época que chegou a morar aqui em Fortaleza. Mas, por último, ele tinha um caminhão e fazia fretes. Então, eu fui muitas vezes lá para o interior do interior, para juntar carradas de estrumo de carneiro, que era uma das coisas assim, que era o carro-chefe que ele fazia. Ele comprava e vendia. Comprava e vendia. Aí eu passava o dia trabalhando lá com ele. Ele era autônomo, né? Era um autônomo. E aí a gente juntava lá, passava o dia juntando lá a saca de estrumo, depois costurava, viajar em cima do caminhão. Para mim aquilo era uma grande aventura. Muito legal. A recompensa no final do dia era o banho de açude. Sempre tinha um banho né, bom. E eram uns 3 dias viajando. E era gostoso, juntar. né, cara? Era saudade, né? Época boa. Legal. Cara, e como foi o processo aí da universidade? O network foi criado? Tu já teve essa visão logo? Tu teve alguma dificuldade? Perfeito. Quando eu chego na fase do vestibular, eu precisava decidir. E aí eu tinha realmente essa afinidade com os números e pensei na contabilidade porque eu começava a olhar para o Daniel e ver, cara, ele está fazendo um caminho bacana. Ele já comprou aqui o primeiro apartamento dele. Para a realidade da nossa família, assim, ele furou várias barreiras, né? Então, eu pendi muito para eventualmente fazer também isso. Mas, por outro lado, além dos números, eu tinha um lado muito argumentativo desde criança. Eu sempre gostei muito de argumentar. Então, se eventualmente você me falasse alguma coisa que me desagradasse, ou que você falasse alguma coisa e eu não me convencesse, eu ia tentar lhe convencer do meu ponto. Em razão disso, eu pensei, cara, eu acho que eu tenho vocação para o direito. Eu acho que eventualmente eu posso ser um bom advogado. Eu acho que eu posso defender algumas causas porque eu tenho essa facilidade de argumentação, né? Isso. Eu crio raciocínios lógicos assim muito rápido. Eu tenho uns insights, e consigo linkar e fazer assim defesas. Cara, pegando um gancho aqui de uma coisa que tá no hype aí da internet, o raciocínio lógico daquele Pablo Marçal, né, cara? Tu percebe Ele é que bom. É fora do comum, né, cara? Não, e ele já vai armado com a cara logo assim, ó. O nariz logo desse tamanho. Já aqui, ó, o Rafael. Já parece que ele já sabe o que é que a pessoa vai perguntar, cara. O pessoal tem algumas críticas aos métodos, né, que eventualmente ele utiliza. Eu digo sempre, toda pessoa que está na internet, que está trazendo informação, está lá disponível para a gente aprender com elas. Claro. E a gente faz o filtro. Total. Eu consumo o que o Pablo Marçal posta, por exemplo, porque ele ensina muita coisa. Outro dia ele ensinou sobre como fazer um bom storytelling, né? Você contar uma boa história. Tudo é o storytelling, né? Você perceber realmente tudo que ele conta é o storytelling. Quando ele está palestrando, primeiro ele joga uma história. Jesus jogou a semente. E a semente... O cara já para escutar. Aí depois eu me coloco na história. Quantas sementes eu já recebi na minha vida que poderia ter plantado e não ter plantado?
Aí, terceiro, você bota o telespectador na história. O espectador, na verdade, né? Na história. E vocês? O que é que vocês têm? Quando... Aí, pá! Macho. Envolveu todo mundo. A storytelling mais doida, assim, dele é aquela que ele vinha no eu Helicóptero. apanho no helicóptero. Aí todo mundo. Aí viralizou, né? É. Mas eu digo assim, cara, essa habilidade que você diz que você na época achou que poderia desenvolver mais ainda, mais e mais, é o cara que eu vejo que tem muita velocidade, né, no pensamento. Total. Hoje eu desconheço um cara que consiga. meu pai pensar também é rápido. advogado, cara. Meu pai tem essa pegada, essa Nossa. retirada imediata. O cara pergunta que ele nem pensa, ele já, já bota outra pergunta em cima. Rapaz, se eu tivesse essa habilidade. Mas o que é que tu acha? Tu acha que é uma habilidade a ser desenvolvida ou você já tem uma aptidão para isso? Eu acho que tudo é treinável. Treinável, né? Tem pessoas que têm predisposição para determinadas atividades, né? É o chamado talento. Mas o talento, se ele não treinar, ele vai só se destacar ali. Agora, aquele cara que treina, ele supera inclusive o talento. Então, essas habilidades todas são treináveis. Quando eu vou dar o meu exemplo, quando eu me formei, a coisa que eu mais tinha era tempo. Quando eu montei, na verdade, quando eu me formei, não, que eu fui logo trabalhar, trabalhava bem. Depois eu montei meu próprio escritório. Aí eu tinha mais tempo, tinha poucos clientes ainda, começando. Todo dia eu pedia uma marmitinha no escritório e ficava assistindo vídeos no YouTube. Todo santo dia. Vídeo sobre o quê? Oratória. Só sobre oratória. Todos os dias, durante, sei lá, uns 2 meses, eu fiz isso. E aí eu pegava uma dica e ia aplicar no meu dia a dia. Pegava outra dica e ia aplicar no meu dia a dia. Aí eu tava aqui numa palestra assistindo o Ítalo falando e eu gostava que ele usava alguma coisa que me prendia a atenção e eu ficava prestando atenção no que é isso. Na técnica. Qual é a técnica que ele está usando? Vou te dar um exemplo aqui que eu vi já um colega, um amigo usando e eu achei fantástico. Que é o seguinte, tu tá aqui no público e vai falar, pessoal, bora ver quem é bom de matemática. 2 mais 2 são? Levantou a bola. Aí tu responde 4. Tu já fica esperando a próxima. Tu tá ansioso para ele jogar de novo porque tu quer participar daquele momento. Então isso é uma técnica hoje que eu uso muito. E aí, quem pode me ajudar aqui? Vamos lá. Ah, entendi. Entre o meio do público, sempre tem um que quer se destacar, né? E vai responder. Exato. Todo mundo quer um pouco de visibilidade. Então, quando você joga para a plateia e ela participa, ela fica com mais atenção. Engajamento. Total. Você faz ela participar ativamente, o pessoal se sente parte daquilo, efetivamente. E aí, só para deixar uma dica para o pessoal sobre a oratória, tem um livro chamado O Segredo das Apresentações Poderosas, de Robert Cianchic. Esse livro foi um divisor de águas para mim. Até peguei ele para voltar a ler recente. O livro tem 250 páginas. Ele é tão bom que eu parei nas 150 e disse, já estou bom. Nas 150, porque eu lia 30 páginas e ia aplicar. Lia 60 e ia aplicar. Cheguei na 90 e ia aplicar. Quando cheguei na 150, rapaz, já estou bom aqui. Mas é um livro que eu, inclusive, está aí nas minhas anotações para voltar a ler esse ano, porque eu acho que a gente tem que estar sempre... Apresentações poderosas. O Segredo das Apresentações Poderosas, de Robert Cianchic. É um livro baratíssimo, Sim, deve ser sim. 30, 40 reais. E um livro assim que ele traz... Ele é um grande palestrante voltado para essa Sim. parte de oratório. E ele traz as técnicas mesmo dele. Ele tem mais de 30 livros escritos, mas esse em específico eu gostei assim bastante, porque ele traz uma metodologia para a sua apresentação, desde o treino. Ele fala, o que eu acho interessante, que me chamou a atenção, eu estou me apresentando agora aqui para você. Quando eu vou interagir com alguém ali fora, quando eu bati e entrei, eu me apresentei da mesma forma. Então, 24 horas durante o nosso dia, 24 não, né? À noite a gente está dormindo, mas a gente está sempre se apresentando. O tempo todo, Então é importante a gente saber se comunicar da forma correta com cada público que a gente está direcionando. Quando você está aqui no podcast, a sua forma de transmitir, de conversar é uma. Quando você está lá, o Ítalo palestrante, já muda totalmente. Sim. E a depender do público que está na palestra, você já faz mais uma alteração. Então você precisa cada vez expandir isso. Né? E esse livro ele tem essas diferenças, né? Tem. O cara treinar. Tudo. Esse cara é muito bom. Aí, Rafael, eu vou me inscrever aqui em Direito. Decidi pelo direito, no final das contas. Na época, eu fiz a Federal
passei na primeira fase, não passei na segunda, e tinha feito a FACET, que hoje é a Unicet, e passei. E aí, na época, eu lembro que eu liguei pro meu pai, eu passei aqui, eu não quero esperar um ano para tentar de novo, federal, não sei se passo no ano seguinte, porque a minha defasagem, por exemplo, eu não tive aulas na oitava série, no primeiro ano, sobre física, porque o filho da professora adoeceu, era no liceu, então eu sabia, eu tinha noção que a minha defasagem de determinadas matérias, física, química, era imensa. Eu era o terceiro lugar da minha sala, de 70 alunos, no terceiro ano de 90. Eu sempre estava entre os 3 primeiros nas notas, né? Mas a minha dificuldade era muito grande ainda, porque tinha determinadas matérias que eu sofria bastante. Então eu convenci meu pai, minha faculdade foi paga boa parte com dinheiro de capim, que ele conseguiu lá uns terrenos que era de herança da minha mãe, e aí arrendava lá um gado, e aí era pago, pegava o dinheiro do semestre e mandava. Aí eu consegui o FIES, e aí deu uma boa diminuída, né? Ficou o FIES 50%, e mais na frente eu consegui... na verdade, eu perdi um prazo desde o FIES, mas eu já estava estagiando, eu disse, não, eu pago a outra metade. Você continua pagando o mesmo tanto, eu vou pagar a outra metade com a minha bolsa de estágio. Parabéns, cara, parabéns, porque a gente vê que houve uma trajetória, né? Total. Uma trajetória de esforço, de dedicação. Eu tenho certeza que o gosto é totalmente outro, né? É massa. Assim, eu encontro com muitos amigos da época da faculdade na época eu já falava. Tem uma amiga minha que tem uma frase dela que me marcou, que ela dizia assim: Rafael, não sei o que é que tu vai ser, mas tu vai ser algo grande, tu vai ser Deus abençoe, top. Pelo esforço, ela já via, né? O esforço, a dedicação, né? Eu sempre fui muito esforçado, assim, nessa parte de estudos. Eu digo, Daniel, meus irmãos todos, Francisco, Raquel, todo mundo tem uma facilidade de comunicar e uma facilidade, e todo mundo é muito inteligente lá em casa. Não é o nome do pai mesmo? É Francisco, é o Chico Salles. E a sua mãe? Tereza Dona Tereza, um abraço, parabéns pelos filhos. E aí, cara, tu conclui a faculdade, qual foi a tua primeira oportunidade assim no mercado? Ou tu já foi para estágios? Perfeito. Eu estagiei durante a faculdade. O meu primeiro estágio foi nos sindicatos bancários, estagiando na parte trabalhista. Paralelo a isso, 6 meses depois eu consegui um segundo estágio, que era na Justiça Estadual, na Vara Civil. Então eu acumulava os 2 estágios. Saía de casa, sei lá, umas 7 horas da manhã, ia para a faculdade, ia para o primeiro estágio, chegava lá 8 horas, saía meio-dia, entrava 1 hora mais ou menos no segundo estágio, ficava até 5 horas, era no fórum, atravessava a rua ali a Walsh Soares e eu estudava na FACET. Então ia andando. E aí chegava na FACET mais ou menos umas 5h30, aí ia para a biblioteca, ficava estudando até às 19h, que era a hora que a aula começava. A aula lá era até 22h40 e a coordenadora fazia questão. E 2 dias na semana eu ainda saía de lá e ia para o 7 de setembro treinar na seleção de futsal da faculdade. De madrugada, quase. Aí pegava uma carona, isso tudo andando de ônibus, viu? Aí pegava uma carona pro terminal, aí do terminal, quando pegava o último ônibus, saía 12h30, aí chegava em casa ali 1h da manhã. 2 vezes eu perdi o último, tinha que esperar o corujão, cheguei em casa umas 3 horas mais ou menos, pra reiniciar no outro dia, mas eu gostava muito do futsal, ainda gosto, jogo hoje futebol, né? Eu me aposentei, macho. É bom demais. Eu tô na corrida também. A corrida é importante. Cara, eu me aposentei, sabe por quê? Porque eu via meus amigos da minha idade, que eu tenho 42, né? Aí um é problema no joelho, a outra problema no tornozelo. Eu não posso correr esse risco não, que o prejuízo é grande. Eu fiz agora a meia maratona do Rio, né? Aí 2, 3 meses antes eu vou parar o futebol porque eu tenho que garantir que eu vou participar. O cara comprar passagem, comprar tudo e se contundir já era. Exato. Então quer dizer que tu faz corrida assim de longa distância, Voltei né? esse ano a fazer a meia maratona. Eu tinha feito 2018, aí fiz agora em junho, dia 1º de junho eu fiz no Rio de Janeiro uma meia e fiz agora há 2 semanas a do BNB, aqui em Fortaleza. Cara, legal, parabéns. Já tô com outras aí.
à vista. Tem algum sonho assim dessa parte? De alguma no exterior, alguma coisa? Eu ainda não fiz uma maratona. Eu quero fazer uma maratona e aí eu já estou estudando qual vai ser. Aparentemente, a gente está vendo, né? Eu e a esposa para ir para Santiago. Corre. Ela ainda tá nos 10 ali, mas tá treinando já para já Meia maratona o cara corre 21, né? Assim, 21 quilômetros. E uma maratona inteira são 42. 42. O cara tem que estar preparado, viu, meu irmão? Vai dar bom. Não, dá, o cara... A trajetória é o grande lance, né? Porque a corrida mesmo são algumas horas, né? O grande lance é o cara iniciar e já tá no rumo. E é interessante porque eu tenho uma relação muito especial com a corrida. Sempre tive. Nunca deixei de correr, mesmo quando eu deixei de treinar para determinadas corridas, eu sempre corria de leve no sábado. E durante muito tempo eu corria escutando música, porque a música te motiva. Mas depois de um tempo, eu parei de escutar a música, porque eu uso a corrida para uma espécie de meditação. Então, eu converso comigo durante a corrida. Então, eu defino metas durante a corrida, eu coloco pontos, e é impressionante que toda vez que eu tenho um insight, eu depois olho para o relógio, eu aumento a frequência, assim, eu estou correndo mais rápido do que o que eu deveria, que prova que a corrida, ela gera essa... Aliás, não a corrida, quando você tem pensamentos muito positivos, isso reverbera fisicamente na sua corrida ali, motiva, é automático, né? Eu olho assim, é muito bom isso. Cara, porque realmente... É um esporte totalmente individual, tu contigo mesmo. E realmente esse momento com você ali, você vai pensando coisa boa, vai pensando, projetando coisas, né? Total. Assim, não? É isso, é exatamente isso. Legal. E me cobram. Ei, no sábado passado tu tinha pensado em executar isso essa semana, por que não executou? E aí tu já vai também pensando em métodos. Mesmo, né? Exatamente. E é importante que a gente tenha essas conversas com a gente. Claro. Às vezes, isso é que nos faz saltar. Sai da zona de conforto, vai atrás daquele sonho que de repente você deixou ali de lado durante um tempo. Isso eu faço todo dia, tu sabia? Deixa eu te falar como é que eu faço. Você que tá escutando. Pela manhã, aí meio-dia. Há pouco foi que eu fui agora de manhã, que foi relevante. Eu me cobrando, né? Aí de tarde. Mas o que eu planejei deu certo? Que ficou faltando, né? No final da semana, há pouco foi que de fato eu fiz que mudou aqui, que foi grandioso. E no mês, no semestre e no ano. Se você se autocobrando o tempo todo. Puxando ali pra cima, né? Perfeito. Pois, Rafael, e continuei falando desse estágio. Beleza, aí eu tive esses 2 estágios, depois eu saí da Justiça Estadual, entrei na Justiça Federal, sempre acumulando 2 estágios. Já no finalzinho da faculdade eu cheguei a acumular 3 estágios. Foi até o dinheiro que eu fiz questão de pagar a formatura sem pedir dinheiro a pai, mãe ou irmão. Eu queria pagar, que era uma forma de eu devolver para eles, né, todo o investimento que fizeram. Bancar a festa. Exatamente. No meio da faculdade, tem um detalhe que é importante na minha trajetória, que mudou muito a minha visão de mundo, teve muito apoio do Daniel em específico, foi que a faculdade começou um programa de intercâmbio. Eu cheguei para o Daniel de forma despretensiosa, a faculdade está com um programa de intercâmbio, está com as inscrições abertas, o que é que tu acha? Um programa, né? Era um programa novo, até então, ninguém tinha ido para fora. E aí ele me disse assim, se inscreve, se der certo depois a gente vê como é que faz. Porque a nossa realidade familiar é financeiramente muito restrita, né? E aí, sei lá, um mês depois saiu o resultado. Quando eu ligo pro meu pai, ele quer que o Daniel acha. Ele disse que vai apoiar aqui. Fiz uns cálculos, na época eu precisava, na época, né? Isso era 2007, 2008. Eu fui em 2007 e voltei em 2008, foram 10 meses. Precisava, para viver lá bem, R$ 1.200. Onde era? Era Portugal. Precisava de R$ 1.200. E a minha faculdade era 700, que meu pai pagava por mês, né, de valores. Então, eu estava precisando de mais 500. Aí o Daniel disse, eu pago um cartão de até 100 euros, era mais R$ 300. E aí outro irmão deu 100, outro irmão deu 100, pronto. Juntamos. Deu certo, né? Deu certo. Aí para comprar passagem. Vamos falar com um deputado X, que era R$ 2.000, que deu 500. Lá no interior, junto com meu pai fez uma rifa de um carneiro. Então essa rifa aí também já juntou dinheiro, assim, no final das contas, cara, legal, deu tudo legal, certo, legal. Conseguimos viajar.
E era legal que eu representava ali não um sonho meu, também era um sonho meu, mas era um sonho da família. Todo mundo torcendo, né, E cara? vou além. Nessa época eu criei o Facebook, porque o pessoal na Europa já utilizava, mas era o Orkut, né? Rapaz, no meu interior eu era o popstar. Porque era aquelas fotos da Europa, ninguém viajava nessa época. Hoje, graças a Deus, assim, todo mundo tem condições de fazer uma viagem. Hoje, a situação, no geral, das pessoas melhorou demais para essa questão, né? De poder viajar, conhecer o mundo. Mas na época era uma coisa do outro planeta, né? O cara era uma coisa estudar distante. fora, né? E joguei bola lá e fui campeão no torneio em Paris, jogando pela seleção da Universidade de Lisboa. Foi mesmo, cara. Campeão de futebol na Europa, rapaz. Eita, cara. Aí eu realizei outro sonho agora de ser jogador. Fui jogador universitário. Então, e foi campeão. E fui campeão em Paris. Legal, Torneio cara, massa que que envolvia 9 experiência, países. né? Com torcida, com tudo. Era futsal? Era não, futebol de campo. Futebol de Olha aí, campo, cara, foi legal. muito show. Camisa 11, na época eu jogava muita bola, Era? corria muito. Bem novinho, né? Tinha 19 anos, 20 anos na verdade. Eu tinha acabado de sair do exército. Voando. Ah, de servir o exército? Servi no exército, fiz o NPOE, sou aspirante oficial da reserva. E o físico tava assim alto. No exército eu fui melhor aptidão física. Nessa época eu já corria muito bem. Eu comecei a correr, na verdade, no exército. Até hoje, meu melhor tempo em 10 quilômetros foi na época do exército. Tento repetir, mas aí o tempo passa, né? O cara já mantendo já tá bom demais. Mas essa minha experiência nesse intercâmbio, eu digo, você que tem filho, que eventualmente quer aprender, deixa ele ir para esse intercâmbio, incentive a ir para esse intercâmbio, porque você muda a visão de mundo. Eu fui com uma visão muito limitada. Olha aí, David. E cheguei lá, o horizonte expandiu assim absurdamente. Como o cara que foi é outro, totalmente que voltou, né? Outra pessoa. Aprendi a cozinhar. 10 meses? 10 como meses. Se fosse 4 anos. Ou mais, viu? Ou mais. Pra você ter noção, a minha mente, antes de era tão limitada que eu dizia assim, pra que eu vou estudar inglês? Inglês não serve pra nada. Eu nunca vou sair do país. Eu tinha essa visão. Aí apareceu a oportunidade de sair. Aí mas eu vou para Portugal, que lá eles falam português. Lá a segunda língua dos caras é inglês. O problema, lá tem um programa chamado Erasmus. Todo intercambista é desse programa Erasmus. E aí você tem as festinhas para o pessoal se conhecer e todo mundo de todo lugar do mundo se comunica em que língua? Inglês. Inclusive eles lá, os portugueses, tudo falam inglês. Todos falam. Sai do ensino médio falando inglês. Rotineiro, inglês, espanhol, ou francês ou italiano, um dos dois, a mais. Normal, escola pública, isso é a praxe. Pré-requisito já na... Total. Então, eu comecei a estudar inglês pela primeira vez na vida lá. Então, hoje eu já viajo, consigo me comunicar bem em inglês, mas eu precisei sair para um país distante e ver que o inglês lá ainda era muito mais essencial do que o que é aqui. Muito legal, cara. Legal saber desse teu lado aí também do futebol. Legal, viu, cara? Legal. Só imaginando aqui como é que deve ter sido esses 10 meses intensos, né, cara? Muito massa. Passa rápido. Mas tem muita história. Fez muitos amigos, né? Conheci 13 países na época. Eu tenho amigos hoje da Alemanha. O time de futebol era bem misto, assim. Então tinha 3 alemães, tinha um espanhol, tinha um rapaz que era de Gana, tinha português, né? Tinha eu e outro brasileiro, um amigo meu, que morava lá junto comigo. Ele ia só para preencher. Eu quero craque. Cara, legal essa experiência. E quando tu volta? Aí tu já foi perto da conclusão. Pronto. Quando eu voltei, na verdade, aí na sequência eu começo os estágios. E aí eu fiquei com esses... Cheguei no finalzinho a ter esses 3 estágios, tirando férias de um, depois tirando do outro, depois pegando um recesso, conseguindo acumular. E quando eu me formo, surgiu uma oportunidade, 2 oportunidades surgiram. Uma de eu ficar trabalhando com um advogado, que era lá do próprio sindicato dos bancários, e a outra era num escritório civil. Só que nessa época o direito do trabalho ele já tinha me picado. E eu já amava o direito do trabalho. Por causa daquele primeiro estágio, né? Exatamente, do estágio do sindicato. Então, eu optei por ir para esse escritório. E nesse escritório também eu pude vivenciar outras grandes lições, né? Sempre escutando muito o Daniel, nas opiniões. E eu fui para esse escritório, eu lembro que a remuneração que eu aceitei na época para iniciar, quando você
cola grau, eu já tinha passado na prova da OAB, mas precisa esperar a cola grau. Depois que você junta as duas coisas, você dá entrada na OAB e o processo hoje está até mais rápido, mas na época demorava uns 3 meses. E o chefe disse, olha, a remuneração é essa, aqui até você pegar o OAB, que você não é advogado ainda, você tem que ter o OAB para ser advogado. Tudo bem, tranquilo. Eu sabia a remuneração de todo mundo lá do escritório. Eu fui aceitando a menor remuneração, inclusive de estagiários que estavam lá. Então, eu estava formado, esperando a minha OAB, ia trabalhar meio período, recebendo menos do que todo mundo do escritório, inclusive os outros estagiários que tinham lá. Porque eu confiava no meu tato. Claro. Então... E outro importante é o cara estar no time, macho. 100%. Quando tá jogando lá, ele mostrar que é o cara. Depois que eu entrei, em 6 meses, eu saí da pior remuneração para melhor. Olha. Eu tinha a remuneração mais alta. Por quê? Porque mostrou resultado. Tudo é, você que tá assistindo, tudo é baseado no resultado. O cara chegou ali, já quer botar o pé na parede. Eu vejo muito esse erro hoje. O pessoal é muito imediatista. Não prova o seu valor. Prova o seu valor, se torne indispensável para o negócio. Indispensável. Que o negócio vai te reconhecer. Não tem como. Não tem como. O negócio necessariamente vai te reconhecer. Porque se tu decidir sair, se tu é indispensável para aquele negócio, a galera vai te fazer uma proposta, vai te fazer uma oferta. Agora, se tu tá lá só para fazer o básico, 2 mais 2, 4, você não vai sair do lugar. Tu faltou e o cara não percebeu nem a tua ausência? Tá, passa ali pro outro fazer, pronto. Aí o outro que te cobriu, de repente, é o cara que tá fazendo a diferença. Deixa eu te falar uma curiosidade aqui, não sei se tu sabe, tu falou de futebol, né? Diz que o Ronaldo Fenômeno, quando ele foi participar das peneiras, uma das principais que ele participou, ele viu, rapaz, quem é lateral? Aí a galera, rapaz, quem é aqui é meio campo? Aí, ó, uma porrada, né? Quem é atacante? Aí foi todo mundo. Aí quem é goleiro? Aí ele viu que só um levantou a mão, aí o Ronaldo Fenômeno, ó. Essa eu não conhecia ainda não. Ele já foi de cara titular. Quer entrar. Quer entrar. Lá dentro... Opa! É a mesma conversa aqui. O cara, às vezes, ele desperdiça a oportunidade porque ele já quer chegar com a cadeira do presidente, ó. Total. Já quer começar a casa pelo telhado. Então Total. tenha paciência, mostre o seu valor. Se você for bom de verdade e tiver diferenciais, o pessoal vai lhe dar as melhores oportunidades, não é assim, Rafael? Eu passei 3 anos nesse escritório e saí por opção minha. Tinha uma remuneração boa na época. Na época que eu saí, estava ganhando em média uns R$8.000 Tu não quis fazer concurso, não, cara? Cara, eu nunca quis fazer concurso. Nunca fez uma prova de concurso? Nunca. Para dizer que não fiz, eu fiz a do mestrado e do doutorado. Que não deixa de ser uma espécie de concurso, né? Uhum. Mas eu não... Minha vocação é isso aqui. É business, é estar sentado em mesa negociando, resolvendo. Eu adoro negociar. Eu adoro resolver problemas. Estou com um livro ali sobre negociação, que é o próximo que eu vou ler. Vê se o livro chegou aí. Que não tá errado esse tempo, né? Já é para ter chegado. Já é para ter chegado. Cara, e aí eu quero saber o seguinte, quando você sai desse escritório, você foi para outro ou já foi a tua primeira oportunidade como empresário? Eu saí de lá em dezembro de 2013, em julho de 2014 eu abri o meu escritório lá na primeira sede, que era uma sala, inclusive, não sei se sabe onde é o escritório do Daniel, ele construiu uma base, que é a empresa dele, e Pronto, em cima... acabei de receber aqui o livro do homem, rapaz. Ixi, cara, como ficou bacana. Parabéns, Rafael Henrique Dias Salles. A 4ª Revolução Industrial. Quer que eu abra? Posso abrir aqui? Pode, que esse bicho é difícil de abrir. Não, mas é porque rapaz, a embalagem eu tenho a técnica, boa. Viu? A embalagem é boa, cara. Tu tem a técnica que eu sofro para abrir toda vez. E os vez. impactos nos contratos de emprego. Vamos falar sobre o livro, tá, Rafael? Bora, muito bom esse prazer. tema. Cara, ficou incrível aqui a capa, o tema muito atual. Bem futurista, né? A capa. Tem quando na eu Amazon, vi a capa, tem na Amazon. Tem. Eu vou botar aqui na descrição também, tu me passa o link. Perfeito. Aí eu boto. Vou deixar aqui na
na frente aqui. Parabéns, cara. Bom dessa editora, é uma editora de São Paulo, eu considero a melhor em direito do trabalho, e ela tem uma distribuição assim fantástica. Até na Amazon da Espanha, eu fico pesquisando onde é que tem, né? Já vi Magalu, já vi Americanos, já vi tudo quanto é site você imaginar, eles anunciam, inclusive na Amazon tá lá, para versão Kindle. Parabéns, cara. Bem completo. Posso botar aqui assim? Pode sim. Já a gente fala sobre o livro, tá? Beleza. Sim, aí, Então, Rafael. quando eu saí desse escritório, eu fui trabalhar junto com a outra advogada que ainda não tinha escritório. E alguns meses Só um depois. segundinho, tá cortando aí, David? Tá aparecendo bem o livro aí, ó. Tá aparecendo? E aí a gente decidiu por abrir o escritório. Tu com uma sócia, né? Eu com uma sócia e outra, na verdade. Era uma sobrinha e uma tia. Não minhas, né? Elas entre si. E aí éramos nós três de início. Tinha um cliente fixo, sempre foi voltado para o direito do trabalho. A gente advogou já de início para uma entidade sindical. E fomos tocando aos poucos. Na época, financeiramente, eu dei uns 3 passos para trás. Porque eu tinha uma remuneração relativamente boa, era em média uns 8 mil por mês. E eu fui para uma remuneração fixa à época de 3.500. Então foi um salto assim grande para trás. Né? Mas por quê? No escritório que eu estava, a remuneração é muito boa e eu estaria bem remunerado. Tenho amigos que estão lá até hoje, são todos bem remunerados. Mas eu não conseguiria desenvolver o que eu queria desenvolver de ser reconhecido, de me tornar referência em direito e processo do trabalho. Porque eu não tinha tempo lá. Cara. Tempo é tudo, né? Exato. Então, eu saí. Quando eu saio, eu vou me dedicar mais a essa parte dos estudos. Pouco tempo depois, eu começo a ministrar minhas primeiras palestras. Aparecem os primeiros convites para eu lecionar em especializações. Aí eu já tinha feito a minha especialização, que foi em Direito e Processo do Trabalho. Até fiquei feliz, há um mês mais ou menos, eu fui ministrar uma aula, exatamente na faculdade, na Unicristo, que foi onde eu fiz a minha especialização. E agora eu voltei lá como professor da especialização em Direito e Processo do Trabalho, em decorrência desse livro. Porque o tema da disciplina era exatamente o tema que esse livro aborda. E aí eles me fizeram o convite para ministrar recentemente essa disciplina. Muito bom, cara. Parabéns. Muito bom. Muito bom. É uma obra que realmente não é fácil você elaborar. Tem que ter muita dedicação e carinho, né? Para fazer. Tem que um gostar, filho aí, viu? Total. Cara, e aí esse escritório continua a sociedade até hoje ou você... Pronto, uma das sócias iniciais saiu, que era a tia, ficou a sobrinha, somos sócios até hoje, e tem uma história bacana que eu gosto de contar. Esse ano o escritório está completando 10 anos, completa esse mês, agora cara, de parabéns. julho. 10 anos que a gente iniciou, e em 2016, o escritório ele abre em julho de 2014, em 2016, em fevereiro de 2016, a gente seleciona a nossa primeira estagiária. E essa estagiária depois virou associada do escritório, sócia minoritária, e hoje é sócia nominal. A gente mudou agora o nome do escritório, depois de 10 anos. Ela estava já há 8 anos nesse processo com a gente, começou como estagiária e agora é sócia nominal. Ela entrou assim na razão social com você. Exato, né? exato. Então hoje são 3 no escritório. Como é o nome do escritório? Hoje a gente está apelidando de SFL Advocacia, mas é Salles, Freitas e Lira Advocacia. Minha sócia Cezedela e Larissa. E hoje nós somos uma equipe com 10 pessoas no total. São os 3 sócios, mas aí a gente tem outros advogados, estagiários, bacharéis que trabalham ali com a gente. Muito bom. Atendendo. E aí já para entrar aqui no seu giro de negócios, hoje a gente não se resume à Fortaleza. Nós hoje atendemos trabalhadores, no caso dos trabalhadores, em todo o Brasil. Então a gente tem toda uma dinâmica voltada para fechar contratos a nível nacional pelo digital, da importância de posicionamento digital. Então vocês estão bem atuantes e atualizados, né? Total.
utilizando o que tem hoje de mais moderno dentro do que é possível fazer. Dentro que é permitido no marketing digital. Né? Permitido pelo marketing digital e pelo Estatuto da OAB, que também traz uma limitação. O código de ética é diferente. O tipo de marketing que o advogado pode fazer com o marketing que outras profissões podem fazer. A gente tem uma série de restrições, mas a gente trabalha dentro dessas restrições e hoje a gente atende. Todo mês a gente tem audiência em vários lugares do Brasil. É legal, São Paulo, né, cara, que essa possibilidade do atendimento online, né, faz com que você possa atender clientes de qualquer lugar. Eu gosto de dar um exemplo. Eu estava em 2022, eu fui para um casamento lá em Lisboa e uma pessoa entrou em contato comigo pelo Instagram. Rafael, eu tô com uma situação, será que a gente poderia marcar? E tu tava lá, né? Eu tava lá em Lisboa. Aí, só que lá eu tenho um conceito que é o de nômade digital, que é você estar viajando e trabalhando ao mesmo tempo. Sim. Então, eu faço muito isso. De tempos em tempos eu tiro 10, 15 dias, viajo para qualquer lugar. Meio período eu me dedico às minhas atividades e o restante eu vou turistar. Eu estava lá em Lisboa, marquei para fazer... Ela falou comigo pelo Instagram, marquei para fazer uma videochamada pelo WhatsApp, fizemos a videochamada, atendi ela, anotei ali as informações, pedi que ela me mandasse pelo WhatsApp as documentações, ela mandou, mandei a procuração também, ela assinou pelo WhatsApp. Hoje tem ferramentas que você... Na época ela ainda foi imprimir, hoje nem precisa, tem uma ferramenta que auxilia para a pessoa assinar pelo próprio WhatsApp. E aí a gente, depois que ela mandou tudo, eu encaminho para minha equipe prepara, faz o protocolo, processo judicial eletrônico. Na época 2022, a prevalência ainda era das audiências telepresenciais, houve uma audiência telepresencial, houve um acordo, foi feito o pagamento, eu nunca encontrei pessoalmente esse cliente. E assim hoje, esse era um exemplo, né, que eu estava em Portugal, 2022, que era algo mais distante, mas hoje essa é a maior realidade do nosso escritório. É a prática comum, né? É a maior realidade do nosso escritório, porque a gente está atuando em todo o Brasil. Aquele negócio do cara ir no escritório, passar a tarde todinha conversando. E é interessante a gente falar sobre isso, porque... Não que você não possa ir, né? Não, claro que permanece. E os negócios tradicionais permanecerão. Tem gente que gosta de contato, de estar lá, de olhar no olho, para confidenciar as coisas, né? Mas se até na advocacia já é possível você fechar esse tipo de contrato, eu tenho amigos que estão fechando 100 contratos por mês. 100 contratos por mês. É um volume grande. Quem é do ramo do direito do trabalho, por exemplo, sabe que esse é um volume grande. A gente está falando aí de 1.200 ações por ano. Eu, em 13 anos de advocacia, tenho em média aí umas 1.500 ações. Ainda estou engatinhando perto aí do que o pessoal... É muito também. Mas para você ter uma noção... por ano, né? Isso, para você ter noção do volume que é possível fazer nesse tipo de negócio. E aí o que eu chamo a atenção, eu mesmo eu achava que não funcionava. Cara, para advocacia, né? O cara não vai fechar. Mas não. O que é que a gente encontra muito? Uma série de trabalhadores, né? No digital, eu atuo para trabalhadores. E aí o que é que eu vejo? Há uma carência. Essa galera não tem a quem recorrer. Então, às vezes, eles chegam para a gente atrás de uma informação. E aí, quando a gente começa a conversar, percebe que existem alguns direitos ali que foram desrespeitados e que a gente pode ir atrás de consertar essa situação. Mas muitas vezes esses trabalhadores, aí vem uma outra objeção que a gente pensou que poderia ter. Nosso escritório, sede, Fortaleza. Então a gente está atendendo a galera de outros estados, do sul. Essa galera vai querer entrar com o escritório de Fortaleza? Entra, porque eles recebem dignidade no atendimento. Uhum. Então quando você dá um atendimento humanizado... O diferencial, né? Você não é só um número. Passa a ser um diferencial. Porque o cara se sente com atenção. Com atenção. E tem dado muito certo. Legal, e eu acho que é uma tendência, né? Eu acho que quem está fora do digital hoje, qualquer área, qualquer profissão, está fora. Então, o teu escritório, né, a SFL Advocacia, né, está atualizada nesse sentido. Clientes pequenos, médios, grandes, aí pode atender do Brasil inteiro. Total. Como a gente faz também a parte de defesas, na parte trabalhista. Eu tenho 4 sócios, né, na TaxPrate que são contadores, naturalmente. Aqui e acolá, algumas empresas acabam nos procurando. É o que eu ia perguntar agora, né? Empresas que você e produtos que você tem, no caso. Tem a TaxPrática,
Táxi prático, ela é uma... Táxi prático. Prático. Táxi vem de tax, na verdade, que é tributos em inglês, né? E prático porque a gente visa facilitar o dia a dia de quem lida. Iniciou com tributos, mas, por exemplo, eu já fui agregar o time para agregar a parte trabalhista, a parte previdenciária. Então, hoje, pode-se dizer, o nosso lema é: nós somos a plataforma dos consultores. Nós somos a plataforma dos consultores. Então, se você é um contador, aí tem aquela dúvida que seu cliente mandou, que é extremamente difícil, que demandaria uma pesquisa longa. Você manda para a Tax Prática, a gente tem um time que responde, geralmente no mesmo dia ou no máximo até o dia seguinte. Então, a gente tem uma equipe de consultoria lá especializada em cada área, resposta, né? Personalizada para aquilo que você está precisando. Descrição desse vídeo vai ter também o link, tá? Só para você ter noção, a gente acompanha semanalmente os nossos números. Até o final desse ano, a projeção é que a gente tenha respondido 8.000 consultorias. 8.000 consultorias. Então, é um pessoal extremamente especializado. Estamos agora também entrando nessa parte de curso, porque houve uma demanda muito grande dos nossos clientes. A gente tem grandes clientes da Tax Prático aqui no estado, grandes escritórios de contabilidade estão com a gente, grandes empresas, grandes indústrias, e não só indústrias, do comércio também, que têm uma contabilidade interna, principalmente o público maior, eu diria que é de contadores, mas também advogados que assinam, porque é uma plataforma que tem algumas ferramentas práticas, que a gente faz algumas simulações e que facilitam muito o dia a dia do nosso usuário. Por acaso, né, o convidado anterior a você, ele é contador também, e ele falou aqui que, tipo assim, de 3 em 3 horas muda a informação a respeito de leis, né, trabalhistas e tributárias e tudo, né? Então, total. Eu até deixo uma dica, quem não segue ainda o Instagram da Tax Prático, a gente tem vários amigos que dizem: cara, vocês são o Jornal O Povo, o Diário do Nordeste, da parte tributária e trabalhista, porque tudo que é informação relevante a gente posta imediatamente. Muito bom. Eu acho que pelo menos umas 10 notícias por dia no mínimo saem. Então é uma forma também de você se manter atualizado. Muito bom, muito bom. Então, você também é sócio na Tax Prático. Tem as 2 mentorias que você faz. Pronto, perfeito. Essa parte acadêmica, né, tá aqui esse livro foi fruto da minha dissertação do mestrado. Eu peguei a dissertação, transformei no livro. A dissertação defendi em janeiro de 2023 e em novembro de 2023 eu finalizo o processo seletivo do doutorado e entro no doutorado classificado em primeiro lugar no doutorado na minha linha de pesquisa lá na UFC. Eu tô lendo uma palavra aqui, uberização. Uberização é um termo novo, né? Utilizado. Eu não conheço, não. Tem alguma coisa a ver com Uber? Tem. Uberização é o seguinte, para eu te explicar. A Uber, ela trouxe um modelo de negócio disruptivo. Que negócio é esse? Ela cria uma plataforma digital que ela intermedia quem está precisando de um serviço, no caso nós usuários, consumidores, com quem está precisando trabalhar, que é o motorista, né? Então, ela faz essa intermediação. E a Uber foi uma das pioneiras nesse modelo de negócio, né? Quem mais soube, talvez, capitalizar ele. Só que vieram várias outras, né? A gente tem o iFood na parte de entrega de alimentos. A gente tem hoje serviços especializados em diarista. Você está precisando de diarista? Tem o Uber dos diaristas. Né, da coisa, né? Aí por isso que se diz, né? O Uber disso, o Uber daquilo. Aí a doutrina trabalhista passou a chamar de uberização a esse fenômeno do trabalho intermediado através de plataformas digitais. Entendi. É tipo, também então, o Netflix, né? A mesma coisa, a mesma lógica que a gente diz. Você lançou ali o Netflix dos tributos, o Netflix do direito. O pessoal fala muito isso também. Tô vendo aqui os agradecimentos, né? Chico Salles. Chico Salles. Parabéns, cara. Ficou muito bem feito o livro, bem diagramado. Qualidade da capa aqui, parabéns. Bem atual o tema. Total. Muito bom, enriquecedor. E esse é seu, viu? Cara, obrigado. Eu vou aproveitar no final, vou pedir uma dedicatória ao amigo Ítalo. Claro. Mal prazer. Cara, massa. Teu podcast é seu também. Só para concluir antes, eu lembrei aqui, pegar o fio da meada, né, das mentorias.
Em razão desse meu estudo acadêmico, em razão das aprovações que a gente teve, o mestrado, a seleção da UFC é muito difícil, tanto o mestrado quanto o doutorado. E aí muita gente onde eu chegava me perguntava, cara, eu tenho um sonho de fazer o mestrado. Como é que eu faço? Qual é o caminho? Por onde eu começo? Eu mesmo sempre tive esse sonho desde que me formei, mas eu adiei ele durante muito tempo, porque eu dizia, não tenho tempo, eu preciso me dedicar à advocacia. E fui contando essa historinha pra mim durante muito tempo. Até que um dia cara, Se eu vou sabotando, né? me sabotando total. Até que um dia cara, eu vou tentar. E seja o que Deus quiser. E fui, e faltou meio ponto para eu passar na primeira fase. Precisava de um 6, tirei 5,5. Muitos ficaram tristes, né? Aí foi que tu ficou com puto, extremamente, né? não, fiquei Raiva. feliz. Aí ficou Eu feliz? fiquei feliz, porque eu disse, cara, meio ponto, no que vem é meu. Meio ponto, eu te dar 2 Apesar de meses. se desafiar, tá? Né? Próximo. 2 meses, ano que vem é meu. No ano seguinte, me preparei melhor, fiz um projeto ainda melhor. Jogou fácil. Bem mais, porque eu já entendia o jogo. Agora tem gente que não se permite entrar em campo. Aí não dá. Você tem que se permitir e não tem que se frustrar. Você tem que se preparar melhor para essas oportunidades. E em razão disso, muita gente, onde eu chegava, né? Tô lá na Comissão de Direito do Trabalho, da OAB. Aí o pessoal, Rafael, e o mestrado, como é essa preparação aí? Tem como tu dar alguma dica? E tem uma amiga minha que ela entrou comigo na mesma turma e que ela criou uma metodologia e ela auxilia assim, uma série de pessoas a entrar. Tem mais de 100 pessoas já que ela aprovou. Ela já tem uma didática aí na internet digital, né? E eu só ficava mandando para ela. Só que no último ano, especialmente recentemente, chama a atenção, né? Você ter ficado em primeiro lugar no doutorado lá na UFC. Então... Que foi o teu caso? Foi o meu caso. E o dela Parabéns. também. E o dela também. Que ela foi no ano anterior. Querendo ou não, vocês têm, tipo, autoridade Exatamente. Então eu vi que dava para unir a demanda que eu já tinha, né? Mas aí eu procurei ela, porque ela é especializada, e nós criamos uma mentoria chamada Virtus, que hoje está focada nesses projetos para aprovar, não só para você, qualquer mestrado, doutorado que a pessoa queira se submeter em qualquer lugar do Brasil, a gente tem condições de assessorar. Porque a metodologia que ela criou, que eu já me inteirei e hoje aplico também, apliquei para o meu doutorado, por exemplo, ela é uma metodologia que se aplica e você consegue personalizar para qualquer situação. Ah, legal. Então, muita gente não tem nem noção, a gente pega o edital, disseca, pega na mão mesmo assim da pessoa e você consegue fazer bem. Então quem está aqui nos assistindo que pretende aí, né, passar por essa seleção de seleção qualquer mestrado, aí. doutorado, em outras áreas não precisa ser apenas do direito. A Carla já, por exemplo, já mentorou o pessoal para entrar na filosofia, nas áreas da saúde, qualquer área a gente consegue. Essa é uma ajudar. das mentorias. Essa é uma das mentorias que é focada para essa parte acadêmica, a outra mais para prática. Eu gosto de dizer que eu uno os dois mundos, o mundo acadêmico e o mundo prático. Sou sempre muito atuante, e sou muito atuante nos dois mundos. E aí eu tenho uma mentoria também voltada para, aí é focada na advocacia trabalhista, que é uma mentoria de audiência trabalhista, que acaba sendo um momento de muita tensão para muita gente. A gente traz aspectos técnicos e comportamentais para você lidar com as mais variadas situações. Se o juiz foi grosseiro, como fazer? Se a testemunha não veio, como fazer? Como você prepara o seu cliente para estar ali no depoimento? Tudo isso, desde que o cliente chega, senta na cadeira do seu escritório, até as razões finais que você faz ali na audiência, a gente mapeia isso no passo a passo, são 32 aulas. Isso é para o profissional advogado. Né? Isso aí o foco maior são para advogados. Legal, cara, muito bom, porque aí já meio que molda o cara ali para ter o sucesso, né? Pega ele pela mão e ele encurta caminhos. Total. É o que a gente estava falando aqui no off, né? Muitas vezes a gente ainda tem preconceito com mentorias. Cara, esse ano, vou falar em números aqui, eu já gastei esse ano mais de 50 mil reais com mentorias. Já estamos no meio do ano. Já fui para São Paulo no início do ano, estou indo de novo no final desse mês, fui para Belo Horizonte, e estou participando de ecossistemas que a galera se ajuda. Eu estou investindo muito nisso porque são atalhos. Você está conversando com quem já fez o caminho e essa pessoa está disposta a te apontar o caminho. E aí tu não vai perder tempo estudando errado, tu não vai perder tempo atuando errado. Isso é lindo tu falar, cara, porque a galera fica meio que
assistindo pequenos vídeos no YouTube, coisas soltas que não levam a lugar nenhum. Total. E que de repente, como você disse, o cara ainda ali, né, Às orientado, vezes, só o ambiente que tu tá já muda. já pagou o ingresso. Já né? pagou, porque é outra frequência. É uma galera de uma mentalidade expandida. Que lembra do Rafael que eu falei aqui, que foi viajar para Portugal, que não queria nem falar inglês naquela época, e precisou ir para Portugal. É a mesma coisa. Você muda o ambiente para o ambiente expandir a tua mente e tu vê que é possível tu escalar de forma mais rápida o teu negócio. E a mente expandida, ela nunca volta, né? Ela Não. sempre vai para Total, só estica mais. evoluir. Pois, cara, legal saber que você tá, né, atualizado e preparado com essas mentorias também para ajudar pessoas, né? E aqui eu anotei o podcast Amigos de Lei. Amigos de Lei. Como é que tá sendo essa experiência do Amigos de Lei? Eu sou um grande consumidor de podcasts. Eu também. Eu adoro Acho legal. escutar podcast. Eu acho que quem apostou, eu sei que você já apostou há algum tempo, acertou demais. Porque, assim, durante muito tempo, essa mídia escutada, e agora tem até a possibilidade de ver, né? A gente se limitava muito a determinado conteúdo. E o podcast, ele democratiza essas informações. Então, hoje você consegue escutar pessoas que você teria dificuldade de ter um determinado acesso a elas de forma muito fácil. Porque elas foram convidadas de um podcast ou porque elas têm um podcast que traz muitas informações, como é o seu caso. E aí você consegue consumir de forma gratuita uma série de informações e pegar essas informações, filtrar aquilo que faz sentido para você, aplicar no seu dia a dia e de repente tem insights que vão escalar o seu negócio ali por causa de 1 a 2 horas que você passou ali escutando uma conversa. Então é como se você tivesse sentado aqui na mesa com a gente, sendo um ouvinte, prestando atenção naquilo de bom que está sendo falado, filtrando para depois aplicar. Agora que eu digo sempre, né? O grande problema das pessoas, às vezes, é que elas planejam, aí esperam o perfeito. Tem gente que diz assim, é melhor o feito que o perfeito. Eu melhoro essa frase. Eu digo que é melhor o feito do que o perfeito não feito. Porque o perfeito é top. Se eu conseguir fazer perfeito, ótimo. Peraí, mas que deu uma enrolada aqui, deu um nó na minha cabeça. Tem gente que diz assim, ó, é melhor o feito do que o perfeito. Tem, essa normal. Eu digo, não. O feito não é melhor que o perfeito, não. Se eu consigo fazer o perfeito é melhor do que o feito. Agora, o feito é melhor do que o perfeito não feito. Que é aquele perfeito que eu idealizo e não tiro do papel. Porque eu idealizo cara demais. Fica toda hora pensando que quando eu... Não, tô preparando aqui, quando eu tiver... Quando eu... Não vai. Cara, vai do jeito que tá, velho. Mete as caras, vê o resultado, apura os primeiros resultados e depois vai melhorando. Né? O livro, né? Eu tenho muitos amigos, por exemplo, que terminaram a dissertação, boas pesquisas, os caras não mandam para as editoras. Teve também o Alisson Silva, um abraço aí para ele falou, Ítalo, cara, a minha mentoria e tal, porque todo mundo quer fazer, tem 3 formas de fazer. Tem do seu jeito, que é o que tu acha ali tudo. Ele falou para mim, eu também nunca vou esquecer. Aí tem o de qualquer jeito, que o cara acha que de qualquer jeito vai conseguir. Né? Que aí ele falou, de qualquer jeito, entrar no céu à força, de qualquer jeito. E tem o do jeito correto, né? Mas pegando a sua fala, o cara que quer fazer perfeito e fica só no papel, meu irmão. Não adianta. Você tem que executar, né? E aí o podcast, voltando a história do podcast Amigos de Lei. Amigos de Lei, né? Junto com meu amigo Franco Almada, grande amigo, cara super inteligente. Vou colocar o link aqui também, tá Ótimo, bom? Obrigado. E lá a pegada é um pouco parecida com essa sua pegada de trazer pessoas interessantes, já estou me colocando no hall, né, das pessoas interessantes, para trazer insights para os ouvintes, para aproveitar isso, né? A ideia maior quando a gente criou era isso, não trazer diferentes trajetórias de diferentes profissões. Lá a gente já levou do cantor como Valdões, que é um excelente contador de histórias, tem muita história boa, é um dos meus episódios preferidos. Eu acho que o Valdões é novão, né, cara? A gente garotão. Escuta ele há muitos anos, assim, pensa que é um cara bem mais maduro, mas ele tem 40 e poucos anos, pô. Eu acho que ele fez 50 agora, mais ou menos, Mas ele conheceu o Luiz Gonzaga, velho, com 7 anos.
Ele voou com o Luiz Gonzaga. O primeiro voo dele na vida foi um voo aqui no interior do Ceará, que ele voou no mesmo avião que o Luiz Gonzaga. Presenteou ele com a sanfona e tal. Então Tem essa história. É igual o Dorival Dantas. O Dorival Dantas bem novinho, pô, também. Tem 40 e poucos anos. Novão. Mas é legal chamar cara esses caras aí. Fera. É legal porque você vê sob uma outra ótica, né? Por trás dos bastidores. Mas outra, ele é um puta do empresário da parte da música, faz show. A gente não escuta ele aqui toda hora, mas toda hora ele tá tocando aí no meio do mundo. Total, se apresentando e pulando de paraquedas. É empresário, um mega empresário. Parabéns. A gente chama ele lá de Tom Cruise cearense. Qual é o nome do filme? É Top Gun. Inclusive Top Gun, Top Gun. Verdade. Cara, legal, né? E aí esse convite pra gente acelerar aqui, pra também não consumir muito esse teu trabalho na comissão do direito... De direito do trabalho. Como foi esse convite aí, cara? Legal isso aqui, viu? Perfeito. A OAB, ela, dentro da composição dela, além de ter a diretoria e o conselho, ela tem comissões temáticas. Ela é dividida em várias comissões temáticas. Tem comissão de direito previdenciário, direito penal, direito das famílias, sucessões. Então, tipo, tu é o diretor dessa área trabalhista, é assim? Aí qual é a ideia das comissões? São órgãos de assessoramento da presidência e do conselho da OAB. Então, toda matéria que é demandada para a OAB em direito do trabalho, direcionam para mim. Rafael. Que aí... Tu tem uma equipe assim contigo? Tem engraçado que a Comissão de Direito do Trabalho, junto com o tributário e previdenciário, são as 3 maiores da OAB, em número de membros. Então, hoje, a gente tem cerca de 330 membros. Todos não, mas a grande maioria advogados. Estudante também pode participar, mas deve ter uns 10 estudantes. Então, são uns 320 advogados, mais ou menos, que estão lá nessa comissão. Então, sempre que vem a gente tem uma reunião mensal, que a gente chama de reunião ordinária, que a gente delibera sobre as pautas. Aí a gente faz encontros de network, faz visitas, algumas lá na Washington Soares ali, né? Na Washington Soares. E a gente, quando precisa dar algum parecer nessa matéria, direcionando a OAB nessa atuação específica. Legal, cara, legal, porque aí tu fica em evidência, né? Criar autoridade muito bom. Sou sempre chamado porque, assim, as TVs, rádios, quando precisam de alguém para falar na área, elas têm um advogado ainda como referência. Então, eles entram em contato com a OAB e a OAB direciona, né, o setor assessoria de imprensa, direciona para a comissão temática respectiva. Então, a gente recebe muita demanda, quase sempre de última hora. Os caras mandam, assim, 10 horas da manhã. Amanhã, 6 horas tem um... Quando é amanhã, já tá bom. A maioria é pro mesmo dia, às vezes 3 horas, é uma coisa assim... que tiveram a ideia e querem trazer, porque a TV é muito dinâmica, né? Então sai uma notícia, eles querem repercutir imediatamente essa notícia. Pega o hype da coisa, exatamente. Né? E aí eu costumo até abrir para o pessoal da comissão, mas muitas vezes o pessoal fica com receio, não tem tanto costume, então acaba indo eu mesmo. Mas assim, eu tenho muita facilidade em matéria trabalhista. Raramente, eu falo isso com muita convicção, raramente você vai me ligar para tirar uma dúvida trabalhista e eu não vou ter um norte ali, ou pelo menos aonde pesquisar, saber onde pesquisar. Tu tá atualizado todo o tempo, né? Sim. Tu já, de repente, já tem um parecer pro problema que tá em evidência, né? Exatamente. Meu amigo Rafael Salles, cara, prazer em conversar com você. Olha aí. Eu vou lhe dar um presente aqui pra você não esquecer do nosso bate-papo. Pode abrir aí. Obrigado. Pra você tomar o seu cafezinho lá na sua sala. Deixa comigo. Fica bem bonito lá. Olha aí, rapaz, caneca linda da Giro Cowork. Isso mesmo. Também tem o nosso planner aqui, ó. Deixa eu dar um mau valor pra ficar riscando, ó. Isso mesmo. Tudo bonito, viu? De bom gosto. Tudo bem. Espero que você goste. Saiam boas ideias aí. Pode deixar. Você chegar das suas corridas, botar em prática aí os pensamentos. É importante. Que também, se você pensar em não anotar, vai embora. Rápido. Tu sabia que o meu Rafael, quando eu tô tomando banho, a cabeça fica, ó. Aí eu saio do banho, rapaz, deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. Eu uso o bloco de notas hoje do celular muito para as ideias. Então, eu tenho um bloco só com o nome ideias, aí eu fico jogando lá. De vez em quando eu vou visitar, opa, tá na hora de tirar isso aqui do papel.
Meu amigo Rafael Sales, prazer em falar com você, né? Eu queria finalizar essa conversa, você motivando aí quem de repente é da sua área, que muitas vezes se autodesvaloriza. Não, porque tem muito advogado, tu já deve ter escutado isso, Já. né? Não, porque não sei o quê. Não, pô, sempre bota a negatividade na frente, né? É. E também para aquele empresário, né, que ainda acha que ainda tem o jeitinho brasileiro. Perfeito. Não Vamos tem lá. muito ou não tem? Olha só o que tem. Cara, ou tu faz do jeito direito, ou tu se profissionaliza, ou tu fica fora do esquema do mercado. Começando para você, advogado, que eventualmente esteja nos ouvindo, que eu digo, pessoal, tem muito isso. Ah, a advocacia está saturada? Será que está? Ou você que não está buscando os meios corretos, os meios que você hoje tem facilmente à disposição para estar à disposição do mercado? Vamos ver aqui. Hoje eu posso dizer, meu escritório atua em todo o Brasil, então a gente está em vários estados. Então você não precisa ficar mais limitado ao Ceará, o digital te dá isso. Agora tem gente, não vou para rede social porque eu sou tímido. Arranje um sócio que vá, porque se você não estiver hoje no digital, se seus amigos não sabem que área você atua, você está fora do mercado. Você precisa hoje estar na vitrine. Isso é um requisito básico de qualquer advogado, não só advogados profissionais autônomos como um todo. Já para você, empresário, essa questão de jeitinho brasileiro hoje já não cola mais. Então, muitos empresários desrespeitam as normas trabalhistas, achando que nunca vai dar em nada. Um dia a fiscalização do trabalho bate a porta. Mas foi Já pertinente vi essa minha colocação ou não? pertinente demais. Já vi empresa fechar, literalmente, porque a fiscalização do trabalho veio, atestou determinadas situações que não tinha como ele se organizar. Eu digo sempre, é muito melhor eu, desde pequeno, crescer de forma correta do que eu ir crescendo de forma errada e na hora que a pancada vem, ela é tão grande que eu não consigo me manter de pé. Então, hoje tem muitos produtos para você evitar esse tipo de situação. Por exemplo, compliance trabalhista. O que seria esse compliance trabalhista? Você fazer um raio-x da sua empresa, verificar as vulnerabilidades que existem nessa sua empresa, criar um código de condutas, aplicar ele aos trabalhadores, Dentro da apresentar. lei, né? Dentro Exatamente. de uma coerência ali jurídica que você não entre em constrangimento com o colaborador, né? Exatamente. Muito bom isso aí. E você evita várias situações, né? Eu tenho exemplos que eu já ouvi e vi, né, em algumas situações de clientes que achavam que estavam super seguros, confiavam demais em determinados empregados e quando foram verificar, fazer uma análise através de uma ouvidoria, que poucas empresas têm, que um compliance, por exemplo, implementa também, uma ouvidoria para escutar, e aí viram que não, a situação não era bem aquela e que ele estava vulnerável, porque não tomou uma atitude simples, às vezes, de escutar. Então, fique sempre muito atento. Não vale a pena trabalhar com o jeitinho brasileiro, especialmente na área trabalhista, porque um dia a conta chega. Ela sempre, sempre chega. Sempre chega. Meu amigo Rafael Sales, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, né? E fico aqui à disposição, sempre que precisar, para qualquer coisa. Direito do processo de trabalho, pode mandar dúvida, que eu tenho sempre o maior prazer do mundo em responder. Como eu disse, né, aqui vai ter vários links do livro, da Tax Show. Prático, da rede social do Rafael, tá bom? E você que está aqui conosco, ficou até agora, muito obrigado. Tudo é feito com muito carinho, obrigado pelos feedbacks. Tem pessoas que eu publico, né? Minha amiga Daisy, que sempre está conosco, assiste todos e ainda troca ideias comigo, né? Ela me ajuda a sempre trazer melhorias, né? E eu fico muito feliz, é uma coisa que me dá prazer, né? Eu fico satisfeito quando vem pessoas como você. Fiquei muito feliz por ter essa conversa contigo. Primeiro pelo livro que eu não sabia, tu até, né, esqueceu de trazer, a gente trouxe aí, mas não podia ter deixado de trazer, que eu acho muito interessante uma obra como essa. Engraçado, né? No momento digital, a gente ainda, eu pelo menos, né, compro, acho interessante. É uma obra que vai ficar, né? Sim. E pelo menos o tema aí por muito tempo. Total. Né? E legal saber desse seu intercâmbio, né? Tu foi campeão ainda na França, é uma Copa do Mundo, hein? Foi quase isso, era tipo uma Copa do Mundo universitária. É, legal, Tinha cara. 9 países envolvidos, foi muito show. Legal. E é isso, cara, parabéns à memória aí do seu pai,
a sua mãe aí por ter, né, vencido aí essas primeiras barreiras. É só o começo, viu, cara? Ainda tem muita coisa boa por vir. Um abraço pro nosso amigo Daniel Salles. Fiquei mais fã ainda dele por saber que ele apoiou aí, tem uma família tão legal. Ganhar ajuda muito, toda a família. Parabéns aí pra ele. É um dos pilares. É isso aí, é muito importante, né? Eu tenho certeza que alguém apoiou ele, agora ele pode retribuir. Nossas tias. E você também. É só um caminho, a gente vai repetindo. É, e os sobrinhos agora, enfim. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado. E você também, espero que você tenha gostado, Rafael. Foi ótimo. Até mais, pessoal. Top. Valeu, cara. Valeu, tchau, tchau. Eu vou te apresentar a Giro Coworking, especialista em endereço fiscal. Nossa sede fica aqui em Fortaleza, no bairro Joaquim Távora. Localização privilegiada e estratégica, próxima a vários pontos comerciais e repartições públicas. Aqui no Coworking também realizamos o gerenciamento e recebimento de todas as suas correspondências e encomendas. A contratação do nosso serviço de endereço fiscal é 100% online e zero burocracia. Em até 15 minutos é possível concluir todo o processo e já disponibilizamos toda a documentação que você precisa para abrir e ou atualizar o seu CNPJ. Você empresário que ficou interessado e quer saber mais, clique agora mesmo nesse link abaixo e fale conosco.